Vamos que vamos, Anderson. Só vou colocar o título aqui, galera. Vamos lá, vou convidar você, Anderson, para estar entrando aqui. Fazendo o convite. Pronto. E aí, guerreiro? E aí? Tudo bem? Firme? Vamos dar só mais 2 minutinhos aqui, 1 minutinho para a galera entrando. Aí a gente já começa a nossa conversa. Beleza. Tá dando eco, meu áudio? Tá dando eco, meu áudio? Não, não. Tá perfeito, só. Tá um som falhando de fundo, é o seu? Tá um som falhando de fundo, é o seu? É uma música que tá de fundo aqui. Dá pra Tá, abaixar falha... ela. tá falhando. Não tá tocando inteira. Pronto. Abaixei. Produção mesmo. Vamos lá, vamos começar então, guerreiro. Primeiro de tudo, tá muito boa noite aí para todos. O tema dessa nossa live aí foi colocada, que é a questão dos graus, né, que é envolvido das capacidades biomotoras, como também quais metabolismos são acionados, tudo dentro da metodologia que nós praticamos, e tem muitas metodologias, né? Então, uma live muito legal. Eu gosto de escolher bem as pessoas que sempre tiveram uma amizade legal comigo, como também eu vou pegar pessoas que eu até não conhecia, né? Mas são excelentes profissionais para trazer essa diversidade, essa pluralidade. Então, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês quiserem. Tem diversas lives, eu já estou indo, eu acho que para 9ª live, né? Então, tá tudo gravada no Instagram, na minha bio. É só entrar e compartilhar, curtir bastante. E lógico que cada vez a gente vai melhorando mais na nossa oratória, na nossa retórica aí, para deixar o negócio mais divertido, mais engraçado, só que ao mesmo tempo bem sério, né? As mensagens que a gente quer passar. Então, quero agradecer a todos já, desde já, por estar participando dessa live, e principalmente ao Anderson por ter aceitado, que é um cara que sempre morou muito no meu coração também, desde a época da faculdade, pelo modo como via, né? Uma simples matéria que era de citologia, que de simples não tinha nada, né? Para o que ele veio a se tornar hoje como profissional e como ser humano, né? Para mim, né? E com certeza para muitas outras pessoas. Então vamos lá, Anderson. Primeiro se apresenta para a galera, fala da onde você veio, como diz o Globo Repórter, o que você come, o que você pensa e também hoje com o que você trabalha e com o que você busca, né? Dentro da profissão que é a educação física. Obrigado, boa noite aí pelo convite. Nós estamos aqui para tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? Então, eu vim de uma infância da periferia, sem perspectiva, com muitas dificuldades, e aí, só que eu tinha, na minha cabeça, eu tinha comigo mesmo, que eu tinha que estudar muito, eu tinha que ser o melhor na sala de aula, então eu ia para a escola para comer primeiro, né? Na hora que estava dentro da sala de aula, eu queria ser o melhor sempre, de buscar tirar notas boas e tal.
Então eu acho que eu sou nerd desde sempre, mesmo com situações bem precárias no ensino público. Eu buscava fazer o meu melhor e foi assim, né? Eu estudei a vida inteira em escola pública e foi assim que eu consegui a bolsa do ProUni para fazer educação física. Eu cheguei a prestar nutrição na USP, porque eu queria ser cozinheiro. Aí cheguei a fazer curso de panificação, confeitaria. Hoje eu arranho de vez em quando no forno aqui. Eu sou mais em prática a mão na comida. Aí não passei em nutrição, cheguei a fazer cursinho lá na USP. E na hora do ProUni eu tive que escolher os cursos. Né? Como eu estava envolvido com a capoeira, que aí na periferia também que eu iniciei na capoeira, né? Iniciei num quintal de uma casa. E foi assim, eu falo que foi a minha salvação, porque a gente jogava bolinha de gude na rua, soltava pipa, jogava tazo, não sei se você lembra. Lembro. Jogava, já não jogava nem peão mais, era bolinha de gude, pipa e tazo. Então, assim, o lazer na periferia, no meu caso, foi um lazer, foi uma cultura, foi algo a mais para eu fazer. E aí eu mudei de bairro, jogava bola também, fazia capoeira, trinquei o braço. E aí chegou uma época que eu comecei a fazer, tipo, Vamos lá, o Anderson caiu aqui. Pode continuar, guerreiro. Chuva, essas coisas acontecem. eu não sei contexto, toda hora fica caindo, né? Não tem problema, a gente começa sempre. Isso que as artes marciais cai 1000 vezes e levanta 1001. Mas você falou que você chegou a trincar o braço muitas vezes nessas práticas aí. Eu trinquei o braço jogando bola, trinquei o braço 2 vezes. E aí foi onde eu acho que isso aí foi um dos traumas para eu não ficar muito envolvido com a questão do esporte competitivo, por exemplo. Então eu sempre tive um lado mais da cooperação do que da competição. E aí mantive a capoeira, continuei treinando e quando eu fui escolher a graduação, eu já estava fazendo uma espécie de um estágio de capoeira, junto com a esposa do mestre na escola. Então eu estava muito envolvido com assuntos de pedagogia, de educação física. Foi onde eu coloquei as opções lá no ProUni para eu fazer a faculdade, porque eu não tinha o dinheiro na época para pagar mensalidade. A mensalidade da faculdade, eu demorei, depois de anos de formado, para conseguir ganhar aquilo que a faculdade pedia. Então, se era na época R$ 900 por mês para pagar a educação física, eu fui ganhar R$ 900 depois de formado de bom tempo. Não tinha esse dinheiro para poder pagar. Então, o ProUni, né, a bolsa, foi uma coisa que eu agarrei com unhas e dentes. Então, não queria saber, eu só queria saber de estudar. Eu baixava a cabeça nos livros e ia embora. Né? Eu não queria perder essa oportunidade. Né? Então, esse é meu início na área. E aí, minha avó, ela fazia o PIC, aquele programa de exercício nas praças e tal. E Trabalhando. ela sempre sentia bem, ela sempre chegava em casa falando que sentia bem, estava muito bem. E, meu, ela com quase 70 anos, você olhava para ela, parecia que tinha 50 anos. Né? Então, ela estava inteira, fazia tudo, limpava a casa, fazia comida, caminhava, viajava. Então aquilo foi despertando um lado meu também de entender, nossa, por que o exercício causa tanto benefício? Né? Como é que esse exercício causa benefício às pessoas idosas? Né? O que acontece? E aí, já fazendo educação física, eu já lia muito sobre fisiologia do exercício, eu já tinha um estudo voltado mais para a da saúde, eu não lia sobre a questão do esporte. E aí foi onde meu avô e minha avó, depois de um tempo, chegaram a falecer. Eu já estava fazendo educação física e faleceram de câncer, e aí me instigou mais ainda a estudar essa questão do câncer, das doenças cardiovasculares, das doenças metabólicas, e é onde eu fui lendo e voltando meus estudos todos para essa área voltada para a saúde. Então, a educação física e saúde
é a área que eu atuo hoje. E dentro disso, né, que saúde é uma coisa muito ampla. Então, o meu foco não é no desempenho competitivo, e sim no desempenho funcional. Então, se hoje eu tenho uma pessoa que antes ela caminhava um quarteirão, só que para vencer esse quarteirão ela ficava parando 3, 4 vezes, e hoje ela treinando, ela consegue fazer um quarteirão sem cansar, para mim isso é desempenho. Para mim ela melhorou funcionalmente. Ela melhorou uma capacidade física, que é o nosso assunto que vamos falar aqui. Então é isso que eu busco levar para as pessoas. Melhora da performance física, porém voltado para saúde, qualidade de vida, melhora da coordenação motora, melhora da resistência muscular. Eu quero que as pessoas fadiguem menos, aumenta o nível de força muscular. É isso que elas vão usar no dia a dia. Esse é o meu maior foco. Show, show. E eu sempre vou fazer um bate-bola aqui, viu, galera? Fazer pequenas intervenções para trazer mensagens assim muito boas que eu acho pertinente, né? E dentro dessa história do Anderson aí, Anderson, por exemplo, é muito legal de ver que é uma realidade social quando a pessoa agarra, coloca sangue no olho e vai para cima, usa todos os motivos de necessidades que ela teve, deixou de ter. É muito bom, porque isso é um propulsor muito grande, né? Para você, tipo, fazer a diferença na vida das pessoas e não tratar as coisas com indiferença, né? Que é o que a gente vê muito hoje dentro da nossa sociedade. Sem falar de política, sem falar com viés nenhum, mas hoje, por exemplo, hoje, no momento atual, né? Para não puxar muito para trás. Bom, se quiser pode até puxar na época da faculdade, mas não muito para trás, para não ir na história. A realidade social da onde você veio, você acha que a galera hoje consegue ter mais oportunidades assim de inclusão para as educações? Ou você acha que isso é muito sazonal? No caso do Brasil, sazonaliza absurdamente? Ou então, na sua opinião, é escasso a nível bem baixo de inclusão, assim? Continua escasso, né? E com o governo atual, se depender dele, eliminaria todos os programas de incentivos ou que possa ajudar o povo pobre, o povo preto, ter um mínimo de ascensão. Então, as coisas assim não tão boas mesmo. O respiro que nós tivemos foi com as políticas que o Lula fez lá atrás. Então, eu fui bolsista do ProUni. Aí fala, mas foi 2013, por que não teve ProUni em 90? Por que não teve ProUni na década de 70, década de 80, década de 60? Porque não é interesse do povo. Então, o cara que entrou lá com o mínimo de interesse no povo foi que possibilitou, né, eu ter essa oportunidade, por exemplo. Então, hoje, a USP foi a última universidade a aderir às cotas, por exemplo. Então, assim, não adianta você falar que é contra as cotas, sendo que a primeira lei que existiu no Brasil, lá atrás, foi impedindo, por exemplo, os negros de estudarem. Então você já vê a defasagem educacional nessa realidade social e racial lá de trás. Isso foi algo construído, foi algo cortado, foi algo que assim, não se permitiu que o negro que estava aqui no Brasil, né, que ele não queria estar aqui no Brasil, ele estava lá na terra dele, foi trazido para cá. Então você já vê um boicote aí à ascensão. Agora imagine isso ao longo de anos, imagine isso no imaginário hoje. E claro, né, pensando, por exemplo, na educação física, eu tento ficar próximo de referências negras, e uma delas é o professor Antônio Carlos Gomes. Ele foi um dos primeiros caras que fez doutorado, que está na área falando de educação física, e ele é um cara que tem um livro sensacional de treinamento esportivo, que vai tratar das capacidades físicas, por exemplo. Então, muita base minha que eu sei de exercício, que eu uso no meu dia a dia, é do Antônio Carlos Gomes. Olha só, uma referência, né? Tem as referências europeias, que a educação física é a ginástica sueca, a ginástica alemã e o military training, né? O militarismo, ou o army training, né? Então, só que no Brasil tem outras referências também. Uma delas é o Antônio Carlos Gomes, que fez eu abrir um pouco a cabeça sobre como planejar, como organizar um pouco do treino, como pensar, né, no que o que eu posso levar para o meu aluno. Eu sou um cara do treinamento esportivo, né,
que eu tive um pouco de contato aí, não cheguei a conversar com ele, mas já comentou post meu, por exemplo. Então, imagina, um cara referência do Brasil comentar um post meu, quem que sou eu, né? Ele é o pioneiro aqui no Brasil. Então, Não, o jeito é continuar fazendo o que eu estou fazendo, que é buscar ver a diferença. Se eu quero ver a diferença, eu tenho que ser essa diferença. Então, eu passei por 2 universidades. Eu não tive professor negro. Então, poxa, eu quero mudar essa realidade. Porque o fato de ter alguém lá, e alguém não só por ter, não, tá aqui para cumprir tabela. Não, não adianta também. Eu tenho que representar toda uma população, que é a maioria, para que mais pessoas vejam que é possível. Porque, na minha experiência, tem pessoas na periferia que eu converso que acham que a USP tem que pagar. Eu falo, acho que a Unesp, a Unicamp tem que pagar. Eu falo, não, é a universidade pública. Ela deveria ser, né, ter maior porcentagem para quem vem de escola pública. Mas essa não é a realidade. Então, a USP foi a última a aderir às cotas e foi a última a aderir ao programa do SISU. Então, as pessoas que vêm do ensino médio conseguem, né, ter uma porcentagem ali garantida, né, juntando mais a nota do Enem, já consegue entrar na USP. Né, porque se mantiver os mesmos métodos de entrada, essa população não consegue entrar. O corte racial, o corte social não consegue ter acesso. Então, como não teve o tempo todo, né? Imagina, 2018 foi a adesão das cotas da USP, 2018, 3 anos atrás. muito Então, recente. então não tem jeito. Muito Temos uma luta muito grande ainda para mudar esse quadro. Estamos aqui. E é isso que eu queria saber da sua opinião e ir de encontro com isso também, porque a minha realidade também, que eu vim de periferia também aqui em Ribeirão Preto, não era uma periferia tão violenta, mas não deixa de ser periferia, não deixa de ser favela, né, que é o Jardim Zara aqui, né? Mas é o que eu vejo. As pessoas que não são a favor dessa questão de cota, não só para negros, eu acho que negros é obrigatório ter as cotas, tem que ter historicamente, mas a questão do pobre em si, sabe? Do pobre em si. Eu digo que eu ia com a mesma mentalidade que você para a escola, com a questão de vontade de comer, sabe? Não cheguei a passar fome, né? Mas eu ia com essa mentalidade, né? Então, quer dizer, olha como é que é as coisas. É muito importante ter essa parcela aí de ajuda por parte do governo, não só para uns, mas principalmente para o pobre em si, né? Então, isso é muito importante, porque é o que eu falo, graças a Deus, né? Graças a Deus que eu sou branco, né? Porque aí é o que eu digo, eu consegui concluir a faculdade a duras penas, também achei que eu não ia conseguir concluir a faculdade por causa dessa sazonalidade, sabe? De emprego e desemprego por parte desse pessoal mais pobre, né? Que no caso era eu quando era muito jovem, né? Muito criança na época, né? Então é muito isso. Eu acho muito importante você ter dito isso, porque isso, sabe, solidifica. E o complicado é isso, né? É que entra governo e sai governo, faz questão de desconstruir o que o outro construiu, né? Em vez de ver a importância nas medidas, né? Tanto por parte de um viés quanto do outro, não, faz questão de desconstruir tudo e ficar 100% só numa coisa, né? Então, a gente sabe no que dá. E a mensagem principal que a gente tira, né, que você está levando em sendo um docente da USP, sendo um acadêmico da USP, e eu sendo, por exemplo, um empreendedor, né, é isso. É que nós, são características totalmente diferentes, mas a mentalidade pode ser igual, que é o quê? Tornar os nossos produtos, tornar as nossas coisas acessíveis a todas as classes sociais. Não só a classe social que dá lucro pra gente, sabe? Não é à toa que você sabe que eu sempre estive junto de você, né? Então você sabe que a gente vivenciou já muita coisa. Então é o que a gente tem que levar de missão maior, né? Para as nossas vidas, né? Então achei muito legal isso que você trouxe aí. Mas já vamos começar a entrar já nos assuntos já, porque se deixar a gente discorre bastante sobre esses temas, que é muito importante, né? Socialmente. Mas sobre o tema que a gente levantou, né, que é a questão das capacidades biomotoras, você gostaria de desde já,
né, trazer, fortalecer alguns conceitos na cabeça do pessoal, porque o pessoal muitas vezes não sabe o que é a capacidade biomotor. Não era capacidade física que falavam? Né? O que são metabolismos? Metabolismo aeróbio, anaeróbio. Aeróbio não é um negócio de fazer bicicleta, que o médico falava? Então, quer dizer, eu quero que você fortaleça esses conceitos certos. Eu gosto de seguir bastante um professor, que eu acho que ele até entrou aqui rapidinho, que é o Cássio Mascarenhas, porque ele é muito bom nesse aspecto de fortalecer os conceitos, né, da maneira muito certa, sabe? E eu gosto muito dele por causa disso e por causa de N fatores. Mas eu quero que você fortaleça esses conceitos que vêm, né, de encontro com as metodologias que todos nós hoje praticamos, que são diversas, né? Aí você pode explanar um pouquinho. É só sobre o que você falou rapidamente, talvez você não tenha percebido, né? Nós temos que dar graças a Deus que a gente está vivo, né? E eu muito mais. Então, tem até um vídeo do Silvio Almeida, que fala muito sobre racismo estrutural e tal. Ele fala que o ideal da população no geral, para acabar com isso, é que o negro deixe de ser negro e o branco deixe de ser branco. Então, nada de graças a Deus que eu sou isso, nada graças a Deus que eu estou aquilo, porque historicamente a coisa não é bonita, a coisa não é feia, e a frase também que você usou não é muito legal também, só dando esse alerta. Trazendo para o nosso tema, o Cássio Mascarenhas é uma referência, né, para mim também. Tive algumas aulas com ele, eu acompanho ele há um bom tempo. Mas assim, nós aprendemos capacidade física na graduação. Então, educação física não tem muita invenção de moda, não tem isso. Se você trabalhar bem os conceitos na graduação, tanto teóricos quanto práticos, você tem aula, você cria aulas, você tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. Então você fala assim, capacidade biomotor. Então, primeiro, o que é capacidade? É algo que é inerente a nós. Nós nascemos com tais capacidades. Capacidade é diferente de habilidade. Habilidade é o que nós aprendemos ao longo da vida. A capacidade, a gente tem ela, porém a gente desenvolve, a gente aprimora ela ao longo da vida. Então, uma capacidade que você citou da questão da bicicleta é a capacidade aeróbia. Então, capacidade aeróbia ou consumo de oxigênio, envolve o consumo de oxigênio, é o quanto eu consigo utilizar de oxigênio para fornecer energia. Ah, você está falando de respiração? É, de respiração. Aí eu até brinco, né? Muita gente não sabe por que a gente respira. A gente só respira para eliminar o gás carbônico, o CO2. Porque se acumular CO2, ele é tóxico. Ele leva a gente à morte, leva a gente a ter as nossas células trabalhar de maneira anormal. Então, para eu aprimorar a minha capacidade aeróbia ou a minha aptidão cardiorrespiratória, eu preciso aumentar algumas coisas que envolvem o meu sistema respiratório. Eu preciso aprimorar alguns sistemas. Envolve o sistema cardiovascular, coração, vaso sanguíneo e meu sistema muscular, que é no músculo que eu tenho essa captação de oxigênio. Então a primeira coisa aí. É tão importante essa capacidade aeróbia, porque quando você aumenta, por exemplo, apenas 10%, mais ou menos 10%, quando você melhora a sua aptidão aeróbia, você reduz 15% a mortalidade por qualquer causa. Olha isso. Você reduz mais ou menos 18% a chance de morrer por infarto e AVC. Por você melhorar a sua aptidão aeróbia. Então, a primeira coisa é isso. Quer complementar alguma coisa sobre essa capacidade? Não, achei excelente a colocação que você fez sobre a capacidade aeróbia. Se você puder também falar, explanar para o pessoal o que é a questão da capacidade anaeróbia, que o pessoal também comenta muito, que eles não sabem se é subdividida, se não é, principalmente para o pessoal mais leigo no assunto. Aí você já entra em metabolismo, né? Então, nós temos vários sistemas de metabolismos para fornecer energia. Nossa função aqui é fornecer energia. Então, meu dia inteiro eu vou usar energia. Para uma célula trabalhar, meu músculo trabalhar, eu preciso de energia. E aí eu tenho várias maneiras de fazer isso. Eu preciso de uma energia rápida. Então eu tenho que usar um metabolismo que fornece energia rápida. Eu preciso de energia mais lenta, eu vou usar um outro metabolismo que fornece energia mais lenta.
E aí vem essa questão da divisão do aeróbio a anaeróbio. Então, quando eu uso meu metabolismo aeróbio, eu estou usando um metabolismo, né, que usa muito do oxigênio. Anaeróbio, ou seja, é aquele sistema, é aquelas fibras musculares que conseguem me fornecer um grau de energia sem tanto uso do oxigênio. Por outros caminhos. Por exemplo, o caminho da creatina fosfato. Então a creatina fosfato está lá no citoplasma, quem lembra lá do ensino médio, da célula, a célula tem um citoplasma, tem o núcleo, tem a mitocôndria. A creatina fosfato está ali. Então, se eu preciso de energia, a minha energia é na forma de ATP, trifosfato de adenosina. Então, isso é minha moeda de energia. Quando eu uso energia, eu quebro um ATP. Quando eu quebro esse ATP, vira um ADP. Era 3-fosfato, virou 2-fosfato. Ou seja, para eu fazer um novo ATP agora, eu preciso de alguém, eu preciso de um novo fosfato, porque eu perdi ele. E aí esse fosfato rapidinho é fornecido da onde? Daqui está lá com a creatina, coladina creatina. Aí eu tenho a enzima creatina quinase, que está lá no cortisol também. Tá precisando de energia muito rápida aqui agora, pra já. Creatina quinase, vem aí, pum, quebra lá um fosfato que está junto com a creatina. Aí forneceu um novo fosfato, aí formou um novo ATP, e eu continuei fazendo energia. Então essa é uma maneira de dar energia pelo metabolismo anaeróbio, não teve oxigênio aí. Não precisou ir na mitocôndria, porque o oxigênio só é usado na mitocôndria. Eu usei no citoplasma da célula, rapidinho fornece energia. Um outro metabolismo anaeróbio também é quando eu uso da glicose. Então, eu ingeri o alimento, comi lá, toda vez que eu me alimento tem glicose, tem carboidrato. Então, o carboidrato, quando ele é quebrado, ele vira glicose. É a molécula menor do carboidrato. Essa glicose agora vai passar por algumas reações e aí vai me fornecer ATP no final também. Mas já percebe? Já passou por algumas reações. Então, a energia fornecida pela glicose, pelo carboidrato, já é um pouquinho mais lenta do que da creatina. Olha só. Mas eu ainda não usei oxigênio. Eu fiz toda essa energia no citoplasma, não precisou ir para a mitocôndria. Só que aí tem um custo. Quando eu uso a minha glicose para fornecer energia, tem um custo. Vai usar a glicose aqui? Então tá, tem a contrapartida. No final, junto, eu vou formar hidrogênios. Eu vou formar H+. E esse H+, se ele acumular demais, ele vai levar você à fadiga. Ele não vai deixar você contrair mais a musculatura. E aí vem a questão da acidose. Então, quando eu uso muito esse metabolismo, anaeróbio, por exemplo, metabolismo anaeróbio lático, é quando eu formo muita acidose. É quando eu formo muito lactato. Aí eu te pergunto, o lactato causa fadiga? O que você acha? É bem complexo isso daí. É complexo, né? É muito detalhe assim para o pessoal, né, entender e para trazer um pouco mais para a realidade do pessoal. Por isso que eu falo muito para os alunos, e você também deve falar muito para os alunos, e você pode passar também sua visão da questão mesmo, por mais que não somos, da questão da importância de se fazer a alimentação certa, a nutrição certa, para a atividade física correta. Porque muitos alunos gostam de perguntar para nós, educadores físicos, e eu hoje já passo diretamente para todos os meus contatos, amigos nutricionistas e também médicos que trabalham nessa área, essa questão da nutrição com a atividade física em si. Porque você não pode consumir determinada coisa achando que vai utilizar ela de uma forma boa, se bem que às vezes você nem utiliza ela. Mas como que você aborda isso com os seus alunos, quando eles fazem essas perguntas de eu tomo creatina junto do treino de musculação, não tomo? Porque tudo depende, pelo que você falou, de intensidades, né? Exatamente, por isso que eu estou falando mais detalhado do metabolismo, porque eu preciso explicar para o meu aluno, não de maneira detalhada, a ponto de eu e você conversar como é profissional. Eu preciso que meu aluno leigo, que não é da área da educação física, entenda esse metabolismo que eu quero exigir dele.
Então, se eu estou lá na minha aula de capoeira, na minha aula de luta, por exemplo, e aí eu peço para ele um estímulo que vai exigir muito fornecimento de energia rápida, e aí começa a dar queimação, muitos alunos querem entender aquilo. Mas por que está queimando? Mas por que eu quero meu desempenho? Por que eu não consigo gerar tal potência? Ou, se eu pedir uma potência 10x para ele, ele executou agora 5x. O que eu preciso fazer para atingir 10x que você pediu? E aí a alimentação vem de acordo com se ele tem um profissional, se ele consegue seguir, né? Mas nós não temos essa capacidade de indicar alimentação. E aí quando eu falo disso, eu falo da creatina, já vem logo a cabeça. Nossa, então vou tomar mais creatina para aumentar minha resistência aqui nesse exercício? Quem vai indicar se vai tomar creatina? Não, é um nutricionista, não sou eu. Eu estou falando do metabolismo da creatina. Isso, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico, enfermeiro, todo mundo estuda o metabolismo, da bioquímica, da creatina, da glicose, todo mundo estuda, da gordura. Só que indicar alimentação, indicar suplementação, não é com a gente. Já é com o nutricionista profissional. Aí eu vou falar uma coisa básica, né? Será que a pessoa já está tendo a alimentação ideal dela? Ou seja, adequada? Será que necessita realmente de suplemento? Será que o exercício dela está superior ao que necessita para o dia a dia dela? Ela treina 10 vezes na semana, ela treina 50 horas na semana. Às vezes a pessoa treina 2 vezes na semana de 1 hora. Aí eu falo, vai suplementar o quê? Para quê? Olha só, tem deficiência de alguma coisa? Aí quem vai ver tudo isso vai ser o nutricionista. A gente entende um pouquinho, discute o metabolismo, mas não é a nossa área da alimentação. Então, eu dou essa real para o aluno. Não é minha área, falar de indicar alimento nenhum, mas é sim a minha área discutir o metabolismo desses alimentos, da creatina, da glicólise, da formação de acidose, da formação de lactato. O aluno começa a entender por que eu estou exigindo daquilo dele. Porque muitas vezes o aluno fala assim, mas eu não quero sentir dor, Anderson. Beleza, eu não preciso sentir dor. Aquela dor da queimação. Eu estou exigindo. Aquela queimação é acidose. Aquela queimação é excesso de hidrogênio. Aí eu te perguntei, o lactato é bom ou ruim? O lactato, ele é bom. Porque se está aparecendo muito lactato, é sinal que está produzindo, ele está conseguindo tirar muito hidrogênio dentro da célula. Então, numa situação de desempenho, por exemplo, quando é que eu sei que um aluno melhorou? Se ele produziu mais lactato. Se ele produziu mais lactato, ele usou mais o metabolismo anaeróbio, por exemplo. Então, apareceu mais lactato, ele consegue se manter mais tempo em acidose, então começou a queimar, ele não desiste logo de cara. Quem tá iniciando exercício agora, sentiu um pouquinho de queimação, já não quer mais isso, já quer parar. Tá queimando, para. Não. Beleza. Tem a progressão de treino. Tem o planejamento do treinamento físico, do quanto de carga eu vou colocar para ele e suportando essa acidose. Vai chegar um momento que se eu ficar só evitando essa acidose, ele não melhora mais a capacidade que eu quero. Então, se eu quero melhorar a capacidade anaeróbia dele, olha só, mais uma capacidade biomotora. Eu preciso treinar nessas zonas de intensidades anaeróbias. Eu preciso que ele vivencie essa acidose metabólica. Porque é a partir dessa acidose metabólica que meu organismo vai entender que, opa, tá exigindo demais de mim. O músculo junto com o outro. Vamos aumentar a nossa usina aqui para suportar o estresse que está dando para nós. Vamos aumentar a nossa fibra muscular, vamos causar hipertrofia, para que na próxima carga que ele der para mim, no próximo exercício, na próxima acidose, isso seja mais fácil. Então isso é a adaptação. Só que se eu nunca levar a pessoa nesse mínimo de exigência, ela fica estagnada. Ela não melhora. Ela não melhora a capacidade, seja aeróbia, anaeróbia dela. E aí, por exemplo, igual eu falei para vocês, quando eu aumento a minha capacidade aeróbia, minha aptidão aeróbia, eu reduzo a chance de morrer por qualquer coisa. Olha isso. Então, se eu quero que a pessoa tenha melhor vida, viva mais e melhor, faz sentido ou não eu aumentar a questão aeróbia dela?
A pessoa vai responder para mim, opa, faz sentido? A pessoa me responde, não preciso responder para ela. Ela mesmo vai responder. Ah, eu estou com colesterol muito alto, estou com a hipertensão, estou com a minha glicemia, o açúcar do sangue alto. Ah, faz sentido aumentar a minha aptidão aeróbia, a minha capacidade aeróbia para consumir mais glicose, para consumir mais colesterol, consumir mais gordura, para baixar minha pressão arterial. Os estudos mostram isso. Quando eu aumento a minha capacidade aeróbia, eu reduzo minha pressão arterial. Meu sistema cardiovascular sofre menos danos. Aí eu pergunto para o aluno, faz sentido para você a gente trabalhar nessa melhora da aptidão aeróbia, aumentar sua questão aeróbia? Só que para aumentar, vai ter um momento que eu vou ter que exigir de você. Eu vou ter que exigir um pouco de acidose. Eu vou ter que exigir um pouco dessa queimação, dessa questão da dor. Então, eu tenho que ensinar as pessoas a conviver com isso. Isso é no longo prazo. 6, 7, 8 meses, começa a vivenciar isso. Pegando uma pessoa do zero, por exemplo. Eu tenho experiência de aluno que começou comigo com 47 anos. Imagina, ela nunca treinou nada. 47 anos de idade, resolveu fazer exercício. Conseguiu mudar os hábitos de vida e tal. As primeiras aulas duravam 15 minutos. 10, 15, no máximo 20 minutos. Não tem tanta acidose. Tem que ensinar ela a fazer exercício. E aí já entra, por exemplo, em outras capacidades. Olha só, olha como uma coisa puxa a outra. Está tudo imbricado. Então, a pessoa, ela nunca, por exemplo, ela senta, levanta da privada, da cadeira, senta e sai do carro. Isso é agachamento. Mas ela nunca agachou, por exemplo, segurando um peso. Ela nunca recrutou, ela nunca pensou ou mandou pensamento lá para o glúteo dela, para o quadríceps. A postura dela. Nós estamos aqui para ensinar. Então aí já envolve, por exemplo, uma outra capacidade que é, por exemplo, o equilíbrio, que é a questão da coordenação motora. Quase ninguém fala mais de coordenação motora. Se você melhorar a coordenação motora, que é uma capacidade física, eu tenho capacidade física condicionante, de condicionamento físico, e aquelas coordenativas. Então a coordenação motora faz parte dessas capacidades coordenativas. A força muscular, a parte aeróbia, a metabolismo anaeróbio, tudo é capacidade condicionante. Então, se a pessoa não sabe nem executar um movimento, ela não tem coordenação para o movimento, como é que eu vou aumentar a força dela? Então eu preciso que ela aprenda o movimento, que ela ganhe habilidades. Olha que interessante. Então hoje eu trabalho muito com a coordenação motora com meus alunos. Eu trabalho muito a agilidade dos meus alunos, que é uma outra capacidade física. Com a coordenação motora, eu diminuo o risco de lesão, por exemplo, dele. Eu diminuo o risco de lesão e aumento a eficácia do movimento, porque ele começa a pensar em qual região que tem que ativar, em qual região que tem que contrair, como eu tenho que manter a postura. Então é mais ou menos isso. Né? Eu vou trabalhar assim, o máximo de capacidade física possível com o meu aluno, que vai desde, né, se ele é muito iniciante, se ele é sedentário, que vai desde as coordenativas, para aumentar a questão da força muscular, e depois inserindo as condicionantes de metabolismo aeróbio e anaeróbio. Faz sentido o que eu falei para você? Não, faz total sentido e já vou fazer meio que observações que os alunos, a grande maioria, fazem, como se fosse uma pergunta, né? Que muitos perguntam, eles falam, então, esses treinos de coordenação, nesses treinos de equilíbrio, nesses treinos de qualquer outro tipo de capacidade biomotora, que hoje a gente encontra muito pouco, e depois você pode dar a sua opinião, por que tem muito pouco os profissionais desenvolvendo essas capacidades e só indo direto na força de resistência, tudo. Tipo, dá para desenvolver hipertrofia, dá para ter perda de gordura fazendo com treino de coordenação de conta, dentre outras coisas? Dá, Então, né? na verdade, a premissa é equivocada. A premissa é equivocada no sentido de achar que só importa a hipertrofia e só importa emagrecimento. Então, se o profissional de educação física, nutricionista, fisioterapeuta, médico, ficar só olhando a pessoa enquanto músculo para hipertrofiar e gordura para perder, já era. Acabou a educação física.
Então, a gente não nasceu para emagrecer, gente. A gente não nasceu para isso. Então tem tanta coisa para fazer. Imagine uma criança, tá lá na infância, começou lá nas aulinhas de cambalhota, nas aulas de psicomotricidade, olha os nomes das aulas. Aula de natação. Então, imitar um animal, andar que nem um jacaré, andar que nem um cachorrinho, que nem um patinho. As pessoas, eu faço isso com os adultos hoje. Os adultos não têm essa vivência, eles não tiveram mais essa vivência. Ah, foi por vergonha? Foi porque a educação física na escola não estimulou? São uma série de fatores. A educação física na escola não foi estimulado a isso. O professor jogava bola e a gente se virava. Então, assim, por que muitos profissionais, às vezes, não trabalham essa questão coordenativa? Porque ou não sabe, ou na faculdade não desenvolveu. É preciso ter um olhar diferente também para essa. Eu penso que a graduação tem que mudar, né? Ela tem que aumentar muito assim, a carga horária, ou não sei, nessa questão das capacidades físicas. Eu tive um pouco essa experiência na USP. Imagina, uma aula de andar. Nós tivemos que montar uma aula só de andar. Então teve a teoria da aula. Andar, hein? Andar. É uma habilidade. Sensacional. A gente aprende a andar. Então a gente montou uma aula, teve uma aula teórica, aqui já envolve correr, né? Então andar é uma coisa, correr é outra, já é a progressão já. Então nós tivemos que montar uma aula inteira de andar apenas. É andar de mão dada, é andar de olho fechado, é andar de costa, é andar com obstáculo, é andar em cima do seu quê, é andar em cima de plataforma instável. Ah, você está falando de treino funcional, Anderson? Então, aí eu falo, o que é treino funcional? Meu corpo tem que funcionar para o meu dia a dia. O que é meu dia a dia? É dirigir, é sentar, é levantar, é erguer os braços, tirar a camiseta, vestir a roupa, é cozinhar, é habilidade manual. Então, as pessoas não foram estimuladas a fazer isso porque ficou preso, às vezes, só no emagrecimento. Ou está preso só na academia de só sentar e empurrar um aparelho. Então o foco é a hipertrofia? Opa, tem o que fazer para hipertrofia. O foco é aumento de velocidade, é outra capacidade de velocidade. Olha só. Ah, mas eu vou aumentar a velocidade para quê? Para que eu vou aumentar a velocidade? Então é uma boa pergunta. Para que eu vou aumentar a potência muscular do meu aluno idoso, por exemplo? Ah, se ele ter um pouco de desequilíbrio andando na rua, descendo uma escada na sua casa, descendo a guia da rua, eu preciso de potência para ele bater o pé e não cair. Eu preciso de velocidade nessa fibra muscular. Eu preciso que ele recrute rápido a massa muscular dele para ele, por exemplo, evitar uma queda. Olha que coisa interessante. Então, eu estou dando um outro olhar para a capacidade física, porque até 20 anos atrás era só questão do esporte. A velocidade é 100 metros. Você pergunta para o leigo, mas o que é velocidade? É correr 100 metros, é o Bolt. Não, o Bolt faz um esporte de velocidade. Mas a velocidade é muito mais amplo que isso. Não é só os 100 metros. Então, o exemplo que eu dei, aumentar a velocidade, aumentar a potência muscular, é evitar, por exemplo, uma queda do idoso lá com 65 anos. Quem treina comigo, tem uma aluna que está aí comentando, que treina comigo, ela entende muito bem disso. É eu, por exemplo, exigir na manopla o jab direto, o cruzado mais rápido. É eu, por exemplo, olha só a questão de saúde, é eu exigir potência do meu aluno para que meu osso sofra carga de impacto. Para quê? Para formar novos ossos, para estimular a formação de ossos, osteoblastos, para lá na frente evitar, por exemplo, uma possível osteoporose, osteopenia. Então, eu estou pensando na capacidade, velocidade, potência, força, para evitar uma doença crônica lá na frente, por exemplo. Isso que é muito pouco abordado. Isso que é muito pouco. Porque o pessoal só fala de velocidade, só fala em potência. Ah, potência, salto com vara. Potência, salto em altura. Não é só o esporte. Tem o esporte. Mas eu não sou estudioso do esporte. Eu sou estudioso da área da saúde. E eu quero que meu aluno idoso, seja ele com obesidade, com hipertensão, com o adolescente que está muito agora com excesso de peso, obesidade infantil, eu quero eles com mais capacidade física, com mais velocidade, com mais potência, com mais questão aeróbica, com mais equilíbrio, com mais
desenvolvimento motor, com mais agilidade, porque as pessoas estão perdendo isso, eles não estão sendo estimuladas a isso. É muito hoje tela, é muito celular, é muito videogame, é muito sofá, muito Netflix. Nós temos que diminuir o tempo de tela e aumentar o tempo de exercício. E aumentar exercício, vai correr para onde? A pessoa começou a treinar com 5 anos de idade, ela vai até os 90 anos de idade. Vai ser sempre 3 de 15? Vai ser sempre a caminhada na rua? Não tem como. E coordenação? Coordenação motora, óculo podal, domínio espacial, domínio temporal, envolve ritmo. A coordenação também envolve ritmicidade, uma outra capacidade física. Coordenativa, ritmo. Ah, mas ritmo é zumba. Ah, as danças trabalham a questão do ritmo, mas eu posso trabalhar o ritmo fora das aulas de dança. Então, ritmo, coordenação motora, mão com pé. É muita coisa para fazer. Equilíbrio de uma perna só, equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, equilíbrio recuperado. Olha o quanto de coisa eu tenho para fazer. Se eu só sentar no aparelho de chest press, ficar empurrando, no lat pull down, ficar puxando, eu não vou desenvolver muito isso, não. Eu vou trabalhar mais a questão da força máxima lá, que também é importante, vital. Mas eu tenho uma gama de coisas para fazer com os alunos. E quem for para essa seara, praticamente, sim, vai ser difícil ter horário. Ainda mais se explicar para o aluno, mostrar para ele a importância disso. O aluno vai perceber melhor no seu dia a dia. Nossa, antes, agora eu caminho mais rápido. Agora eu estou sem medo de subir e descer a escada. Agora eu sinto que eu estou mais forte, estou mais confiante. Eu estou sem dor aqui, sem dor ali. O aluno vai te relatar isso. E aí acabou. Você não tem mais horário, porque esse aluno, além de indicar para seus parentes, familiares, ele vai indicar para conhecidos e não vai querer te largar nunca mais. E faz eu sentido? queria só para... faz total sentido. Eu queria trazer 2 observações, né? Minha como profissional, que isso vai muito de encontro com essa busca por parte dos profissionais da educação física, por exemplo, sabe? De ter um pouco mais de educação emocional, um pouco mais de calma, porque muitas vezes, pela sociedade, como ela se impõe, né? E consequentemente se impõe em cima dos interesses dos alunos, eles vêm com esses pedidos, e pedidos de uma forma assim, extremamente fortes, né? De eu só quero emagrecer ou eu só quero ganhar massa muscular. E vem de uma forma muito cega e muito forte, que se a gente não trabalhar o nosso emocional e o nosso psicológico, a gente também entra numa roda de escassez, de sobrevivência psicológica, e aí a gente quer, tipo, não, eu preciso atender o aluno, preciso fazer, onde que acontece de uma maneira, às vezes, errada, né? Onde que, é igual você falou, várias observações sobre, de forma gradativa, fazer o aluno ter as capacidades biomotoras desenvolvidas, sabe? E explicar para ele a importância, porque muitas vezes eu vejo que a pessoa começou ontem a fazer um box, por exemplo, um box. E você vê que às vezes é um idoso, ou às vezes é uma mulher que acabou de começar. Não sei se é sedentário ou deixa de ser, porque isso aí eu teria que perguntar para a pessoa. Iniciante no boxe, no caso, né? Isso. De luta. E aí você observa a pessoa esmurrando o aparador cegamente, assim, e o profissional lá segurando, assim, também de um jeito. E aí, consequentemente, de repente, chega, né, alunos com relatos para você de que, cara, eu não vou fazer boxe porque eu machuquei meu punho, eu tenho facilidade de machucar meu punho, e aí a gente vai de encontro com isso que você falou, né? De poder desenvolver as pessoas, poder desenvolver esse psicológico delas, trabalhar a educação física, porque se você ficar só na questão do emagrecimento ou só na questão do ganho de massa e não estruturar toda uma base, não expandir a consciência do aluno para toda essa base, acaba dando esses erros, né? E a educação física em si, ela acaba ficando muito pobre, né? Fica muito, literalmente, comercial. E um comercial bem ruim. Eu falo que o emagrecimento ele é consequência. Eu já falei isso lá no comecinho. É consequência do quê? De melhorar uma capacidade física. Por exemplo. Então, se eu melhorar a minha força muscular, eu tenho mais chance de emagrecimento. Se eu melhorar a minha aptidão aeróbia, porque você fala assim, mas beleza, emagrecimento eu tenho que ter da gordura.
E eu tenho que entender aonde a gordura é queimada, aonde a gordura é oxidada. Só tem um lugar, é só na mitocôndria. E é no mesmo local, na mitocôndria, lembra lá do ensino médio, da célula, tem a mitocôndria, uma organela, da respiração celular. Então, se eu aumento o número de mitocôndrias, se eu consumo mais oxigênio na minha vida, ao longo da minha vida, nas atividades em si, eu tenho mais chance de usar mais gordura nesse metabolismo aeróbio. E aí você vem mostrar, né? Quando você melhora, claro, não no curto prazo, mas no longo prazo, quando você aumenta a aptidão aeróbia, a capacidade aeróbia, você tende a acumular menos gordura visceral na barriga, no glúteo, as mulheres no tríceps. Quando aumenta a força muscular, idem. Se eu junto aumento a aptidão aeróbia com aumento da força muscular, show de bola. O treino combinado. Então, eu falei só em emagrecimento, hein? O aluno vai chegar para nós pensando nisso. Então, ele não tem a total dimensão do realmente o que ele quer, do objetivo dele. Qual que é o seu objetivo? O objetivo é esse. Você, claro, vai acatar o objetivo dele, vai mostrar que vamos atingir esse objetivo, vamos trabalhar para isso, vamos planejar para chegar nesse objetivo. E aí você vai abrir o seu leque de ferramentas, mostrando que tem mais coisa, para levar essa consciência. Para que ele leve consciência para a casa dele, para o filho dele, para o esposo, para os amigos. Para ir alastrando essa consciência geral, né? Para as pessoas se engajarem em exercício. Porque hoje o brasileiro está sedentário. Está sedentário. Isso. Está sedentário e também vai de encontro também, isso que você falou, só para finalizar a observação, é com o que a gente enfrentou na pandemia, né? E você pode fazer uma observação, que essa questão, por exemplo, de idosos, adultos, desencadearem problemas, até mesmo idosos que tiveram quedas ou então tiveram algum problema em si, como comorbidades, que infelizmente veio a contrair, né, o Covid, né, e por causa de nunca ter trabalhado essas questões que você comentou, de desenvolver essas questões, acabou vindo a óbito, né? Então isso aconteceu demais. Eu fiquei olhando com um olhar de profunda tristeza assim, nessa pandemia, de ver pessoas que tiveram pequenos problemas, que se tivesse o básico da educação física, poderia ser que não tenha, e por causa de uma lesão que teve, uma fratura de osso, acabou contraindo o coronavírus no próprio hospital, e aí é até mais complicado, porque vírus hospitalar é um pouco mais complicado. Então, é essa observação que eu queria trazer, que doeu demais em mim, você pode até comentar sobre isso. A pandemia é um desafio para todos os profissionais, e quem não se reinventar vai ficar para trás, porque as pessoas, por incrível que pareça, né? Muitas pessoas, pelo menos é um pouco do meu meio, pode não ser geral, muitos entenderam e aprenderam e sentiram e viram que eu não preciso só da academia para treinar. Que há coisa para fazer fora do ambiente da academia. Porque no Brasil, gente, não passa de 7% da população que frequenta academia. E esses outros 93% que não está na academia no Brasil? Vai estar treinando aonde? Então, não fica preso à academia. Então, eles aprenderam que há futuro fora, né? E a pandemia veio mostrar isso. Eu dei aula online. A aula online também é uma possibilidade, é uma realidade. Hoje eu dou aula nas praças, hoje eu vou no condomínio. Os condomínios hoje já fazem, os prédios já são erguidos, já pensando na academia lá do prédio. O condomínio já faz seu espaço de academia, já tem sua quadra, já tem seu campo lá. Então é começar a explorar isso que sempre teve. Não ficar preso só na academia, né? Só nas máquinas. Nós não somos máquinas. A gente está transformando uma sociedade de máquinas, só robóticos. Então eu quero a pessoa com mais mobilidade, eu quero a pessoa com mais agilidade, a pessoa com mais destreza corporal, mais coordenação motora, mais forte. Então, para isso, ficar só preso em máquina não vai resolver. Mais equilibrado. E aí é onde que aumenta brutalmente a desigualdade de consciência, né? Porque, principalmente social, porque, por exemplo, sociedade de máquinas, que é o que você disse, né? Nem todos têm condições de ter acesso a essas máquinas.
Nem Exato. a classe social, né? Não é só a classe social baixa que eu digo. Às vezes o idoso em si, ele não tem condição, às vezes, de praticar a academia lá sozinho no próprio condomínio, e por ter um trabalho mental, de uma consciência muito maior de que, tipo, idoso não serve para ir na academia, ele vira e fala, às vezes ele recebe proposta de personal trainer, tipo, que eu já ouvi muito, tipo, não, eu venho até o seu condomínio, te dou aula na academia, ele fala, não, esse não é meu mundo, não, eu não nasci para isso, não, eu não vou na academia, porque... E aí é onde que cria, né, toda essa lacuna e é onde que acontece eventuais acidentes que acabam se tornando fatalidades, né? É, começando pela foto da academia, né? O idoso, ainda mais, o pessoal mais, com a cabeça um pouco mais rígida, ele vai olhar aquela foto da academia, da menina de biquíni, ou o cara só de sunga, aqueles abdômenes saltando, o glúteo lá para trás, o bíceps lá para cima, o idoso, pô, aí dentro só tem gente assim. Não é para mim esse ambiente. E nós temos que levar essa consciência para as pessoas que academia, clube, estúdio, é local de tratamento. É local de tratamento e prevenção de doenças. Então, você treinando, você previne que alguma doença oportunista chega ali mais fortemente, você consegue prevenir isso. E se você já tem uma doença crônica, alguma complicação, no caso pensando no idoso, por exemplo, que ele vai vir com mais complicações mesmo, pelo processo de envelhecimento, você consegue tratar essa doença, você consegue controlar isso. Então, a gente só vai conseguir mudar o nível de sedentarismo da população brasileira, que hoje que é altíssimo, levando essa consciência. Porque o fisiculturista, né, é 0,0000001% da academia. E é ele que tem todos os 100% dos holofortes. Mas os outros 99,99992 que não tem esse perfil de fisiculturismo, por exemplo, que não está pensando nisso. Tá? Nós temos que atingir essa maioria. Eu falo, daqui 5, 6 anos, o Brasil vai ser o 6º país do mundo com o maior número de idosos. Já espere que eles vão vir com hipertensão, com diabetes, com Alzheimer, com depressão, ansiedade, com burnout, estresse, a saúde mental. E aí, você vai atuar com o quê? Ah, eu não tenho público para trabalhar. Será que não tem público? Vai precisar estudar. Vai precisar sair da zona de conforto para poder entender, fazer uma anamnese. Nossa, anamnese, isso é coisa de médico. Fazer prognóstico, diagnóstico, são as palavras. Evitar a pessoa ficar acamada, por exemplo, diminuir o tempo de cama dela. Eu vou ter que entender de outras questões, entender de exame. Ah, para quem entender de exame? Isso é coisa de médico. Vou entender de exame? Exame. Você quer fazer a diferença? Igual eu falei, ficar só sentando no chest press empurrando, ao invés de puxando, não é isso. As pessoas não nasceram para ficar só puxando e empurrando. Eu tenho que dar um motivo para ela de fazer isso. Se ela não entender o motivo para ela fazer isso, as pessoas não vão fazer. E elas não estão fazendo, vai ficar no Netflix. Ela vai assistir, tem muito mais motivo para ver o Netflix do que ir lá puxar ferro, ou equilibrar, ou correr, ou fazer. Se ela não vê sentido, acabou. Não tem jeito. E uma pergunta mais embaixo. É verdade. Uma pergunta rápida que veio aqui para você, perguntando se o SUS, né, se você sabe algo, se o SUS ele oferece programa de orientação sobre atividade física. Você sabe disso? Eu acho que tem estado que está um pouco mais avançado nisso. Mas em Ribeirão, por exemplo, teve um concurso uma época ainda mais quando eu fazia na USP, a gente conseguiu levar o secretário da saúde lá, na USP, para discutir um projeto para abrir concursos no programa da saúde da família, do SUS, para que colocasse um profissional de educação física, abrisse vaga para a educação física, igual tem enfermeiro, psicólogo, nutricionista lá no SUS. Igual o programa PIC, né? Mas o PIC é prefeitura. Municipal. É prefeitura, isso. Mas aí, hoje, eu acho que enfraqueceu esse projeto, porque eu lembro que passou um rapaz passou no concurso. Então tinha apenas um. A Ribeirão Preto tem 700 mil pessoas. Então, ou seja, precisa de muito, mas muito de políticas públicas para começar a mudar.
para fortalecer, por que não várias cavas do bosque? Só uma cava do bosque. Fortalecer a cava do bosque. Que a ideia que é municipal, a cava do bosque, fornecer atividade física para as pessoas, né, que não têm essa condição. Então, olha só, vai cair na política. E aí, você não tem Ministério do Esporte hoje, você não tem incentivo ao esporte, você não tem incentivo à própria saúde, então tá cortando verba. Então, quando realmente elegemos uma pessoa tá no poder lá, e vê que investimento em exercício físico vai conter gasto lá na frente, não é prejuízo, é contenção de gasto futuro. Porque uma pessoa fazendo exercício, ela previne, por exemplo, diabetes, ela previne a hipertensão. Logo, daqui 20 anos, na terceira idade, ela vai gastar menos dinheiro com medicação. Mas será que a indústria farmacêutica está interessada nisso? Aí é que vai, né? Aí começam a entrar os interesses. Aí complica. Mas fazendo uma perguntinha aqui, vai de encontro, que é o que eu falei. Infelizmente, o pessoal, com tudo que a gente já falou, o pessoal espero que já veja muito valor nesses multitreinamentos, né? Nesses treinamentos, principalmente, que trabalha toda essa base. Mas a gente pode falar, viu, Lucas? Multitreinamento, esse termo não existe. Você pode falar treinamento multicomponente, por exemplo. Esse termo é científico. Multicomponente. Ouvi agora aí. Treinamento multicomponente, Então tem uma linha forte que o pessoal trabalha com os idosos, inclusive um professor do Rio de Janeiro, da UFRJ, que tem um trabalho, né, com exercícios multicomponentes. Então, na mesma aula, ou no mesmo programa de treino, que é o que eu faço, ou você faz no seu dia a dia. Já envolve força muscular, equilíbrio, coordenação motora, equilíbrio estático recuperado, envolve força muscular, envolve a questão aeróbia. Então, na mesma sessão, ou a pessoa treina 3 vezes na semana, cada dia, 2, 3 capacidades, tudo isso é chamado de treinamento multicomponente. Excelente. Você pode falar sem ter medo. Não, show de bola. Mas que o pessoal, quando praticava os treinamentos na própria praça, né, eles faziam essas perguntas. Você pode explicar de maneira rápida também, até por questão de tempo, né? A questão do treinamento que hoje queima mais gordura, né? É lógico que o pessoal quer saber, essa pergunta bem crua, não o Lucas que está fazendo, essa pergunta que chega para nós, né? O treinamento do HIIT, que o pessoal ouve bastante, que fala que é um treinamento muito mais intenso, que queima muito mais gordura. Agora, com a luz que você trouxe da questão do treinamento aeróbio, muito mais contínuo. Mas explica a questão do treinamento HIIT, sabe? E desse treinamento aeróbio, por que hoje eles são vistos, treinamento aeróbio, visto como muito mais que perde, que gordura. Só para o pessoal entender só essa estrutura. Sinto te desapontar, Lucas, mas é muita falácia, né? Infelizmente, sim. É muita falácia e muito sensacionalismo. Verdade. Porque, primeiro que as pessoas... É igual chegar no médico, eu prefiro a losartana ao invés da valsartana. Eu prefiro o ramipril ao invés do captopril. Não tem isso. Você não vai chegar discutindo o medicamento, você não vai discutir mias miúdas. Você vai discutir o desfecho geral. Preciso baixar a pressão arterial. O médico falou que é importante fazer exercício para reduzir minha gordura, para emagrecer. Então, o emagrecimento ele é consequência de vários fatores que não só do exercício físico. Só exercício sozinho vai ser difícil você ter um emagrecimento. Porém, você precisa do exercício para que você não volte a reengordar, por exemplo. E aí, eu lembro que eu falei para você lá no começo da live, eu preciso que, no longo prazo, a pessoa faça exercícios mais de intensidade. Fique mais difícil. Que ela vivencie um pouco mais de acidose. Essa é a conversa que eu tenho com o meu aluno, por exemplo, que é leigo. Ou seja, para eu exigir mais treino de velocidade com ele, mais acidose, mais potência, ele não consegue fazer isso. Não, esquece método, Lucas. Não fica preso ao método. Esquece o nome. Ou seja, a pessoa não consegue fazer exercício muito intenso por muito tempo. Logo, eu vou ter que dar um intervalo. Se eu quero que ele continue fazendo aquele exercício. Então,
eu não fico pensando o conceito para o aluno. Eu explico o que vai acontecer no sistema dele. O que ele vai fazer e o que eu quero com aquilo com ele. Eu quero que você faça X minutos de exercício, que você vivencie uma acidose. Como você não consegue ficar muito tempo, eu vou dar um intervalo. Agora vamos repetir o estímulo. Olha só. E aí entra na questão do treinamento intervalado de autenticidade. Então, isso é inerente, isso é normal, isso é algo que vai acontecer normal na vida dos alunos que treinam. Ele não vai treinar 12 meses só. Ele não vai treinar 3 meses apenas. Então, no longo prazo, vai aparecer treinamento intervalado para ele. É normal isso acontecer. Só que fizeram sensacionalismo disso. Então, hoje não tem mais queima de gordura se você faz treinamento aeróbico contínuo, aquela que você fica 50 minutos, ou se você faz um treino intervalado de 30 minutos, de 20 minutos, não tem essa diferença. Claro, a diferença é a questão do tempo. Você gastou lá 15, 20 minutos para fazer o treino intervalado, você consumiu a mesma quantidade de gordura que você gastou num treino de 50 minutos. E aí, olha só, criaram uma narrativa aí. Então as pessoas estão sem tempo, aí logo vou adotar o ritmo, posso fazer em curto prazo e ter o mesmo resultado do longo prazo. Aí cai de novo no paradigma. Eu vou olhar a pessoa só ritmo, emagrecimento. A pessoa veio e treinou com você, beleza. Treinou com você 20 minutos. Personal de 20 minutos de meia hora. Fez lá o hit, tá. Eu só estou olhando emagrecimento. E o equilíbrio. Coordenação motora. Ritmo. Agilidade. Tem espaço. Mobilidade. Flexibilidade. Não falamos de flexibilidade. Vai trabalhar que horas isso? Foi só pau? Foi só 15, 20 minutos todos os dias? O músculo recupera mais rápido, porque ele é altamente vascularizado, do que meus tecidos moles, como cápsula articular e ligamento. E o educativo de corrida? Coordenação motora. Educativo de salto. Não, então, a pessoa não tem 50 minutos. Claro, está falando de comportamento. Tem gente que realmente. A gente morasse em São Paulo, 2h30 de metrô, mais hora para trabalhar. Aí volta, mais 2h30. A pessoa praticamente não vai ter tempo de fazer exercício. Essa é a realidade. Sejamos sinceros. Mas eu tenho meia hora ali, 20 minutos para encaixar. Beleza, aí é a hora de pensar em qual o melhor programa, como eu inserir essas capacidades nesse pouco tempo. Mas não pensar nela também só como emagrecimento. Não, legal você traz o viés de uma montagem assim adequada bem para o indivíduo em si, sabe? Individual, claro, é individual. Mas o que eu quis apenas dizer é que eu não tô... O Lucas não está preso à metodologia, porque eu entendo todas essas linhas de pensamento, mas é porque muitas vezes a pessoa ela chega com uma pergunta assim: Lucas, eu quero praticar o Pilates, eu vou ter um ganho de hipertrofia assim, legal assim, substancial, não é aquele ganho de hipertrofia mínimo, sabe? É aí que a pessoa quer entender a questão da metodologia, sabe? Mas aí, Lucas, mas aí tá subjetivo, Lucas. A nossa profissão ela é objetiva. Nós temos que dar para o aluno objetividade. Porque ele vai chegar com você querendo emagrecer apenas. Emagrecer é um conceito amplo, objetivo. Emagrecer quanto? Em quanto tempo? Hipertrofia de quanto? Hipertrofia, qual hipertrofia? Do quê? Para quê? Então, essa é a nossa pergunta enquanto profissional. Ele vem com a subjetividade dele, que ele vem na mídia, porque ele tem experiência. Nossa profissão, ela dá objetivo. Por isso exercício físico, não é atividade física. Nós damos meta. Então, se não tiver uma meta, se não tiver um diagnóstico, você não sabe como ele está, como é que você vai saber como ele deve estar? Então, o aluno vai chegar a isso, não é desrespeitar ele, não é desvalorizar o que ele trouxe. É mostrar para ele que não é só isso. Eu quero melhorar o meu condicionamento físico. Ele sabe disso. Mas ele não sabe o que é condicionamento físico de verdade. Você vai ter que falar para ele o que é condicionamento físico. Eu quero você X% de melhora na parte aeróbia. Eu quero você aumentando 100% a força na flexão de braço com o joelho apoiado. Você fazia uma repetição, eu quero agora aumento de 300%. Vamos fazer três flexões.
você aumentou 300% a força. Aí eu dei objetividade. Aí você explica para ele que quando ele atingir, por exemplo, tais níveis ideais de capacidade física, vai estar se aproximando do tão sonhado emagrecimento. Ah, então eu espero você, Joana, de 30 anos. Eu vou fazer um teste com você na esteira. E assim, a nossa meta para você, Joana, daqui 9 meses, ou daqui 12 meses, 15 meses, é que você complete o estágio de 12 por hora na esteira. Mas hoje você completa apenas 8 por hora na esteira e já fadigou. Você não consegue passar por um estágio de 9. Ou seja, temos um longo caminho a percorrer. Eu preciso melhorar a sua aptidão aeróbia para você, por exemplo, lá no longo prazo, se aproximar mais do tão sonhado emagrecimento. E aí o aluno começa a ter essa consciência que você tanto falou. Mas quem vai dar essa consciência para ele somos nós. Não é a mídia, não é o Google. Somos nós profissionais. Entendeu? E aí ele esqueceu a questão do HIIT. Porque não é, a função do aluno não é discutir o HIIT. Ele nem sabe que existe isso. É por isso que eu falei, é uma falácia, uma narrativa que foi construída em cima dessas coisas. Isso é verdade. E eu estou sempre incitando isso para a galera conhecer o Anderson em si, a abordagem do Anderson em si. Parece que às vezes fica meio que um debate aqui, né? Mas, não é normal. Mas é super normal. O debate é super, é isso que é democracia. É a gente poder expor nossa opinião. Eu estou me colocando muitas vezes aqui numa figura de aluno. Às vezes tomo umas porradas aqui por parte do Anderson, mas é por causa dessa questão das perguntas que vêm por parte dos alunos. Sou docente também, né? Docente apenas, eu sou docente também, docente só instiga, né? Se eu fazer um curso comigo, eu vou instigar no curso, eu vou dar uma alfinetada, né? De leve. Então é muito importante, meio que concluindo aqui, que aí eu vou concluir. Pedir só mais uma coisa para você, essa consciência, galera, de vocês procurar entender por parte dos profissionais essa questão de o que vocês precisam desenvolver, que níveis vocês precisam desenvolver, para ir automaticamente vocês escolherem, ou principalmente com a ajuda do profissional, escolher a metodologia de treinamento que vocês queiram executar, que aí fica muito mais consciente na cabeça de vocês, porque realmente as metodologias de treinamento, elas trabalham determinadas capacidades físicas, chega só a certos níveis, né, de força hipertrófica, dentre outras, né? Então faz sim a diferença. Sabe por quê, Anderson? Porque muitas vezes as pessoas vêm com indicações por parte de outros multiprofissionais, que eu acho que tem que ter essa união sim, né? Essa comunicação, mas indicação de outros multiprofissionais, determinando a metodologia que a pessoa tem que fazer. Olha, ela é uma lesionada, com tal patologia, tudo, vai para hidroginástica, vai para o Pilates, porque esses é o que está, não vai para o CrossFit não. Então, quer dizer, é isso que eu queria trazer, porque isso é muito falado. Tem que sair da discussão micro. Então, as pessoas têm muita dúvida do que é aeróbico, do que é força, por exemplo. Então, quando você fala quando você foca na força, que é vencer uma resistência, força é acelerar uma massa. Então, não importa onde eu vou acelerar essa massa. Se é no CrossFit, se é no Pilates, se é no circo, se é no polidense, se é no jiu-jitsu, se é força muscular. Qual eu tenho mais afinidade? Eu tenho mais afinidade com essa. Então, dentro dessa, nós vamos atingir seu nível ideal de força aqui, força ali, para levar seus benefícios na saúde, que é o que eu estou observando. Aeróbio. Treinamento aeróbio pode envolver movimentos cíclicos, por exemplo, que utilize muito a distância, a intensidade e o grau de intensidade que eu vou usar, por exemplo, em relação à minha capacidade aeróbica máxima. Eu vou usar parâmetros respiratórios. E aí, não importa se é natação, se é bicicleta, se é corrida, se é remo, se é aula de Muay Thai, se é aula de boxe, se é aula de ginástica, aula de step, aula de jumping. Tudo isso é treinamento aeróbio.
O que a pessoa mais tem afinidade? Para que ela mude ou reduza o nível de sedentarismo que ela apresenta hoje. Esse é o caminho. E aí dentro dessa modalidade, dando essa consciência para ela. A hora que acontecer isso, acho que vai demorar um tempo ainda, a gente vai começar a ter uma maior consciência das pessoas e diminuir esse nível de sedentarismo. Porque nós temos hoje um inimigo. A maior pandemia hoje não é do coronavírus. É uma pandemia que já veio antiga, é a pandemia do sedentarismo. Essa pandemia que nós temos que combater, ela que está batendo na gente todos os dias. E você pode dizer bem sobre sedentarismo e obesidade, né? O Brasil, de cada 10 pessoas, 7 estão acima do peso. Então, apenas 30%. O pessoal não sabe que a obesidade tem graus, né? Acha que a obesidade é uma coisa única. Tem graus. Obesidade tem grau 1, grau 2 e grau 3. Quanto maior o grau de obesidade, maior é o nível de gordura corporal, maior é o risco que ela tem de desenvolver mais de pelo menos 40 doenças. 40? Isso está no meu livro. Então, eu estou acabando de escrever um livrinho, a parte final dele. Eu tenho um capítulo que eu escrevo mais de 42 doenças relacionadas à obesidade. O fato de você aumentar a gordura corporal. Aí divide, né? Cardiovascular, respiratória, articular, mental, metabólica, tudo. E quanto mais vai para esses graus extremamente complexos, como obesidade grau 3, que aí chega de encontro no que você disse a live inteira. Vai precisar trabalhar o quê? Toda a base. Capacidade de movimento, trazer o movimento, trazer a gente trabalha a capacidade, isso. Trazer a vida para a pessoa, porque muitas vezes aqueles programas americanos, mas você não precisa nem ver, que lá tem bastante programas que a gente vê no Netflix, na televisão. Concurso de emagrecimento lá, de pessoas que não conseguem levantar da cama por causa do tamanho, né, do grau da obesidade. E aí você vai trabalhar o quê? Qual atividade física com uma pessoa dessa? Levantar, né? Primeira coisa é levantar, né? Se conseguir, né? Porque você já viu esses programas. Levantar, ir no banheiro, já é atividade física. Discutiu isso aí, né? A obesidade mórbida, a pessoa com muito peso, é complicado mesmo. Porque envolve outras questões ortopédicas, questões mentais, que fica difícil inserir isso físico. Por isso a indicação da cirurgia bariátrica, na redução do estômago, para reduzir o nível de gordura, para começar a voltar à vida de normalidade. Então, discutir o super obeso é outro campo. E hoje no Brasil temos poucas pessoas da educação física que discute isso. Tem um professor lá na Bahia que eu acompanho, que ele trabalha, inclusive na clínica de cirurgia bariátrica, trabalha com obesões, com pessoas com excesso muito de peso. Mas assim, eu não tenho essa experiência, né? Eu gostaria de ter essa experiência. Vou buscar isso também. É um desafio muito grande. Eu cheguei a pensar nisso num projeto para desenvolver na USP, inclusive. Só o fato dele levantar e deslocar na sala já é atividade física para ele. É muito grande. E quem está olhando para as pessoas? Pouquíssimas pessoas estão olhando para eles. Pouquíssimas. É um desafio muito grande, um desafio muito bonito aí para ser feito aí com relação a isso. E é o que você falou, é muito pouco utilizado. Mas para finalizar, Anderson, fala um pouco também, mas fala um pouco também, só para finalizar mesmo, fala por cima, porque aí depois se a gente quiser combinar outras lives para falar sobre só obesidade, tem outra coisa interessante que você falou das cirurgias, que a gente também pode fazer outras lives, bem espaçada, né, para o povo não enjoar da nossa cara, mas tipo assim, bem espaçada com relação a esse comércio, né, dessas questões cirúrgicas, sabe, de estética, sabe, uns é de estética, até que ponto é de estética, então quer dizer, é um negócio bem interessante, só para bater um papo, não é para, porque a gente quer a união sabe, dos multiprofissionais. Então, o assunto você vê que ele volta sempre para o emagrecimento, né? Sim, qual que é a questão da pessoa fazer uma cirurgia bariátrica sem ter indicação? Porque tem uma série de critérios altamente rigorosos a ser cumpridos para você entrar numa cirurgia. Cirurgia é risco. Olha que coisa. Então a gente quer que as pessoas não façam isso. Quer que as pessoas mudem o estilo de vida.
você mudando o estilo de vida, envolve comportamento, envolve consciência. E aí que é difícil. Mas muitas pessoas não querem o difícil, elas querem o fácil. Ela quer a pílula, ela quer a lipoaspiração, ela quer o mais fácil. Então, um pouco disso também, você não acha que é a mídia? Porque associa sempre a magreza ao sucesso. Associa a magreza a ter bons relacionamentos, a ter coisa material, luxo. Então, você não vê foto da pessoa obesa com ostentação. Agora, imagine isso no imaginar das pessoas por 30, 20, todo dia, anos na TV, o dia inteiro, toda hora. Uma sociedade capitalista, sociedade consumista, sociedade da felicidade, do amor. Então, aí vai, nossa, é um assunto muito complexo essa seara. Levar consciência para as pessoas, mesmo que ela tenha excesso de peso desde a infância, um caráter genético muito alto, essa pessoa ela nunca vai ser a Gisele Bündchen, nunca vai ter a questão do magro, né, ectomorfo. Ela vai ser condicionada, vai ter bons níveis de aptidão aeróbia com excesso de peso. Verdade. Essa é uma realidade nu e cru que está aí, batendo na nossa porta também. Muitas pessoas vão ter alto nível de força, níveis adequados de aptidão aeróbia, porém ela tem excesso de peso. E aí? Concordo. E para finalizar, cara, deixa a sua mensagem, que aí eu deixo a minha mensagem também, e diz para o pessoal qual que é as frentes. Só diz a frente, qual que é a frente de trabalho que você estuda e trabalha hoje dentro da USP, que é com obesidade, você pode citar as outras de maneira bem rápida, e deixa a sua mensagem, que aí eu deixo a minha e a gente conclui, que a live ela ficou bem extensinha, mas tá valendo, show de bola, muito bom. Na USP eu colaboro com as pesquisas voltadas para a obesidade, no caso fitoquímicos, que são gengibre, capsaicina, que é a pimenta. Agora temos um artigo saindo de curcumina, tem outros de cravo. Então a gente, só que lá é pesquisa experimental, em ratinhos. Então a gente dá isso para os ratinhos, as meninas que estão fazendo doutorado, mestrado, fazem isso, e começa a observar qual o papel desses fitoquímicos, por exemplo, na perda de gordura. Se aumenta a gordura, se reduz gordura, aumenta a gordura marrom, se reduz a gordura visceral. Então é pesquisa básica. E no meu caso eu trabalho com humanos. E aí eu vejo a questão do treinamento físico, no caso aeróbio, na síndrome metabólica, que envolve obesidade, envolve diabetes, envolve pressão alta. Mais ou menos essas são as linhas que eu estou envolvido lá. E a mensagem final, que é o que a gente tenta fazer com a pesquisa, que a pesquisa nada mais é que a parte, vamos dizer assim, é a ciência. Então, os profissionais têm que se alicerçar da ciência para modificar a vida das pessoas. Então, a universidade produz ciência, produz conhecimento. É um outro campo. E se você pega o CREF, você pega o artigo 1º da nossa profissão, que regulamenta, está lá. A educação física, o profissional deve se basear em conceitos científicos. Ou seja, não tem achismo. Então, se a nossa área, a educação física, não estiver embasada em ciência, qualquer outra coisa. Não está fazendo educação física. Está ferindo princípios éticos da área. Então, eu preciso estar pautado em ciência. Nada de achismo. E a mensagem final é que nós possamos escutar as pessoas. Não é à toa que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, muitas das respostas que você vai ter do aluno vai ser você conhecer ele. Você vai escutar mais ele. Ele vai te falar as dores deles, o que ele procura. Lembra do curso do PNL em vendas? Qual o seu desafio? Como eu posso te ajudar? Essas são as perguntas-chave. Qual o desafio? O que você busca? Qual o seu objetivo? Por que você pensa isso? Então, o aluno vai discorrer a vida dele ali. Esse é meu primeiro contato com o aluno, uma conversa. Porque a aula experimental, tudo bem, muita gente faz, tal, mas de aula experimental, o que eu vou fazer na aula experimental? Até posso fazer meia hora de conversa e mais um tempo ele vivenciar um pouco de alguma modalidade que eu dou para ele, um pouquinho de soco no boxe, não sei.
Aí na aula experimental, antes de eu conhecer o aluno, ah, não, já conheço ele, beleza, já conhece, mais fácil, mas se eu não conheço a pessoa, eu vou entender o que ela está buscando primeiro, saber quem é ela, saber o que ela busca, o que ela pensa da vida, e como eu posso ajudar ela. Será que as minhas caixas de ferramentas, será que eu, profissional, vou conseguir ajudar ela? Às vezes não. Às vezes ela busca um objetivo que eu não atendo. Ah, não, Anderson, eu estou procurando aqui, eu vivi aqui, ó, me indicaram, eu quero hipertrofia para competir. Eu vou falar, vou ter que ser honesto, ó, meu amigo. Eu tenho os profissionais mais qualificados que respiram isso. Não sou eu. Então eu tenho que ter humildade. Reconhecer a área que você trabalha. Logo eu tenho que definir meu nicho de mercado. Não adianta eu atirar para todo lado. Verdade, verdade. Aí você respeita o nicho de mercado, você mostra credibilidade para o aluno, você mostra confiança naquilo que você faz e você mostra integridade e humildade. Aí sim está no caminho do profissional que eu no caso, penso aqui, que é o que eu faço. Né? Não fica tirando para todo lado. A gente fala para dar aula de vôlei, que não é meu campo. Ah, não, as aulas de beach tênis. Tem cara que respira todo dia inteiro beach tênis, não é comigo. Eu sou professor de capoeira. Eu trabalho, o funcional faz, trabalho a hora de Muay Thai voltado para o fitness. Essa é a minha área. Eu não trabalho nem a hora de Muay Thai voltado para a competição. Não é comigo também. Tem outros profissionais que trabalham com isso, a modalidade de passar de faixa, não é comigo. Eu tenho que ter humildade de entender isso, para não fazer besteira. É isso aí. Esse é o meu recado final, ser profissional. Perfeito. Tá aí, né, galera? A live ficou um pouco mais extensa, mas a finalidade de uma live é essa. Então, quem quiser assistir, vai estar gravada. A mensagem que eu deixo também é essa mensagem de diversidade, pluralidade de opiniões, de pensamentos. Desde já também eu agradeço ao Anderson aí por ter me atualizado de muitos conceitos e linhas de pensamento, desde o graças a Deus que eu falei no início, que você comentou sobre ele, né? Como também sobre a questão do termo do multitreinamentos. Então, todos esses detalhes tornam multicomponentes, multitreinamentos, que não é tão adequado de falar. E é isso que é a vida, uma constante atualização, um constante coração aberto, porque quando você tem uma psique, uma mentalidade adulta, você não se fere por qualquer coisa. E pelo contrário, você pega como ensinamento, porque é aquele negócio. Quando vem um conhecimento, mesmo que às vezes mais forte, tudo, vem para você, pega, aprende, cresce e faz dessa forma. Então a mensagem principal é essa que eu quero deixar para todos vocês também. Tenham bastante humildade, procure os melhores profissionais, procure ouvir eles, leve sim o que você quer de objetivo de vida, mas procure ouvir eles bastante, o modo como eles trabalham. Se não for do seu agrado, tem milhares de outros profissionais, mas confie na pessoa com o que você está fazendo. Tem alegria de fazer, que é uma das coisas que a atividade física proporciona muito, que é essa questão de alegria, essa questão de inclusão, sabe, social, que o esporte traz, que a atividade física em si traz para você e para a sua vida, tá bom? Vai ficar gravado a live. Agradeço demais, Anderson, pela disponibilidade aí de 1h30 aí de live. E tipo assim, cara, você mora muito no meu coração e muito obrigada por todas essas atualizações aí, viu? Valeu. Estamos aí. Fechou? Então, boa noite a todos aí. Grande abraço. Fechou. Boa noite aí.